Quando as primeiras feras surgiram em Bloodborne, foi necessário criar um grupo de guerreiros para impedir essas feras matarem essas terríveis. Com isso surgiram os caçadores. Eles deveriam caçar e meio que acabar com essas feras. E o primeiro caçador foi chamado de Gehrman, um grande guerreiro. Ele criou a oficina de caçadores, um grupo para criar meio que caçadores e garantir que a caçada sempre continuasse. Com isso criaram inúmeros grupos de caçadores com o tempo, caçadores da igreja ou outros grupos à parte. Mas com o tempo, esses caçadores acabaram se tornando seus próprios monstros. Tanto os monstros que caçavam, os caçadores se tornavam monstros piores do que eles caçavam, e com isso acabou se tornando um caos. Foi necessário que os grupos de caçadores todos se reunissem, os primeiros grupos de caçadores, e criassem um grupo único, os caçadores de caçadores. Esses guerreiros únicos deveriam eliminar os feras que já existiam, eliminando os caçadores que se banqueteavam com o próprio sangue. Diferente dos caçadores comuns, esses caçadores usavam roupas de corvos e usavam lâminas muito diferentes. Eles eram diferentes de caçadores comuns de Nárnia, e deveriam eliminar todos os feras. Andavam no meio da noite caçando, os caçadores se tornavam feras terríveis, sempre lutando. Eles propunham um enterro digno aos caçadores, era um enterro do céu. Eles abriam o corpo desses caçadores e deixavam eles serem devorados pelos corvos. E no vídeo de hoje nós iremos citar sobre esses lendários caçadores. Os caçadores de caçadores são um dos grupos mais diferentes que nós temos no próprio universo de Bloodborne. Diferente dos grupos de caçadores comuns, eles não vivem em bandos, exatamente. Só pode existir um deles por geração, exatamente. Eles são caçadores e por algum motivo eles parecem ter sistemas de linhagem próprias. Eles são caçadores que são mantidos através de linhagens. Diferente de caçadores normais que são de Arnia, eles são de fora de Arnia. Eles acreditam que Arnia está muito intoxicada pelo conceito de sangue e da matança. Por isso eles são de fora. Eles são caçadores focados em furtividade e em velocidade. Eles atacam rápido e matem. Eles procuram sempre eliminar seu inimigo mais rápido. Sempre estão caçando caçadores que cederam ao mal da besta. Sempre matando e sempre para trazer o melhor enterro do céu possível. São caçadores exatamente. Eles são geralmente os coveiros do universo de Bloodborne. São bem perigosos e bem poderosos. Estão sempre vigiando caçadores e possíveis caçadores a se tornarem bestas. Eles são dos grupos que nós mesmos sabemos da lore. Não temos citação, tudo que nós sabemos é que em algum momento eles faziam parte da oficina de Gehrman, mas em algum momento eles se separaram, se tornando um grupo à parte. Existem teorias que talvez eles vigiavam Gehrman. Era um grupo da igreja enviado para vigiar a guerra, mas não sabemos ao todo. A caçadora atual dessa geração é a Arlene. É uma mulher velha e cansada. Já enfrentou inúmeras batalhas. Não sabemos há quanto tempo ela vive como caçadora, mas é citado que talvez seja uma das caçadoras mais velhas que nós temos na própria lore. Ela vive como uma caçadora de caçadores, sempre caçando caçadores e possíveis caçadores para se tornar bestas. Quando nós conhecemos a Arlene pela primeira vez, ela parece estar cedendo à própria loucura. Ah, uma caçadora você. E uma estrangeira. Em que desordem você foi parar? E esta noite, de todas elas. Aqui, como boas-vindas à nova caçadora. Prepare-se para o pior. Não há nenhum humano restante. São todos feras famintas por carne agora. Ainda andando por aí? Qual é o problema? Uma caçadora nervosa com algumas feras? Não importa. Sem medo em nossos corações, somos quase iguais às feras. Ao conversarmos com a Arlene, nós percebemos que ela está pouco cedendo pela loucura, mas ao mesmo tempo ela tenta motivar o nosso caçador a agir como um caçador direito, a funcionar como um caçador deve funcionar. E ao mesmo tempo ela explica para nós como esse universo funciona. O quão trágico é ser um caçador e quão terrível seria. Algo interessante sobre sua arma, as lâminas da libertação, é que ela parece ser uma arma sendo criada pela oficina de Gehrman, o que representa que ela talvez seja uma arma tradicional de família. O que significa que quando nós pegamos essa arma, nós estamos tomando uma arma muito tradicional desse universo. Provas disso é no próprio sonho do caçador, onde nós vemos a oficina de Gehrman, que nós conseguimos ver armas parecidas com ela. E é citado que ela é feita de petricita, o que é um material muito interessante desse universo, que é citado na lâmina de Gehrman, que é um material que caiu do céu.
Não sabemos o que é, mas é um metal muito raro e muito poderoso. Por isso as lâminas de Alien são uma das armas mais poderosas desse universo, porque ela é feita de um material muito perigoso e muito poderoso, que é um material que caiu do céu. Que existem teorias que talvez tenham sido feitos por eminentes, mas é muito difícil saber se foi ou não foi feito. Algo interessante é que Alien deve ser um dos caçadores mais fortes que nós conhecemos da lore, porque se nós pensarmos bem, ela é um dos poucos caçadores que conseguiu chegar à velhice, entre aspas. E ela demonstra ter uma resistência absurda à própria loucura desse universo, o que chega a ser estranho. Nós pensamos bem, porque esse universo é repleto de criaturas insanas e enlouquecem qualquer seres normais. É bem possível que alguma parte o Alien tenha sido feito parte do sonho dos caçadores e tenha participado também, mas em algum momento o Germa deve ter libertado ela. Não sabemos quando isso aconteceu, mas é bem possível. Existem provas e alguns itens que talvez citem isso, que a Alien tenha conseguido ser em algum momento e tenha adquirido um dos finais do jogo. Mas algo que a gente percebe que pouco a pouco ela está cedendo à própria loucura. Até na segunda vez que nós falamos com ela, ela demonstra melhor isso. Não chegue perto da tumba abaixo da capela Odom, no distrito da catedral. Henrik, um velho caçador, enlouqueceu. E ele é o meu alvo. Não era necessário da sua parte. Meus agradecimentos. Conseguimos sobreviver. Você não é nada mal. Você deve ter matado Gascon também, então. Ele estava decaindo. Tenho certeza de que precisava ser feito. Mas tente manter suas mãos limpas. Uma caçadora deve caçar feras. Deixe a caça aos caçadores para mim. Algo interessante é que a Alien estava caçando um caçador muito poderoso, que era também um caçador de caçadores, Corvo do Sangue. Ele era um antigo caçador que talvez seja de uma geração passada, mas que cedeu à própria loucura, se nós pensarmos bem. Ele deve ser um caçador bem velho e muito poderoso, e assim como a Alien é um caçador de caçadores, que demonstra sua habilidade bizarra. A Alien enfrenta esse caçador numa batalha épica, mas esse caçador demonstra ter uma habilidade incrível. Ele é, entre os caçadores acordados, ele deve ser o mais forte que nós conhecemos, porque um caçador de caçadores já é um ser poderoso, mas ele viveu por muitos anos e adquiriu muitas habilidades. O interessante é que ele usa as próprias habilidades antigas de caçadores, o que demonstra sua idade avançada. E como ele é diferente de Alien, ele demonstra ter cedido ao próprio sangue, mas isso parece que deixou ele só mais forte com o tempo. Algo interessante é que esse caçador demonstra dominar uma antiga arte, que é a arte da visualização, uma arte muito tempo esquecida pelos caçadores. E não tão esquecida, mas é uma arte bem antiga e bem poderosa. E é interessante que nós enfrentamos. Durante a batalha contra Alien, quando ele enfrenta Alien acaba sendo derrotado e nosso caçador vai salvá-la. Ah, é você de novo. Devo ter cometido um erro. Vou só descansar um pouco agora. Não sei. Eu tomei sangue. O suficiente para salvar uma velha mulher. Chega de sonhos para mim. Esta é a minha última chance. Que idiota eu sou. Terei que andar com cuidado. Mas aquela coisa ainda aguarda. Volte. Essa desforra é minha. Algo interessante, enquanto nosso personagem enfrenta o Corvo de Sangue, o Corvo demonstra ter habilidades incríveis, ele é muito rápido, eficiente e ataca numa velocidade incrível, sempre demonstrando habilidades superiores ao nosso próprio caçador, e também demonstra ter sido treinado pela oficina de Germa. Tantas as habilidades que ele usa são habilidades representadas pela oficina de Germa, habilidades antigas ensinadas pelo próprio Germa, que chega a ser estranho se pensarmos bem na lore. Então é bem possível que ele talvez seja um dos primeiros caçadores, ou tenha sido um dos fundadores dos próprios caçadores de caçadores. Algo interessante sobre o Corvo Sangrento são suas roupas. Ele usa armas e roupas de K-Rusts. É bem possível que ele talvez sirva essa cidade, ou tenha alguma ligação com o K-Rusts. É estranho um caçador de caçadores usar uma roupa, talvez ele tenha traído os caçadores para se juntar a K-Rust. K-Rusts é liderado por uma rainha muito poderosa que geralmente busca caçadores para servi-la. É muito questionável se o Corvo, de algum momento, ele trai os caçadores para servir K-Rusts ou não. É bem possível que o Corvo Sangrento não veja mais propósito na própria caçada ou em caçar monstros exatamente. E parece estar em um auto-questionamento próprio, ou deva só ter se perdido no meio dessa caçada. Como o universo de Bloodborne é um lugar escuro, repleto de seres poderosos, eu acredito que o Corvo se perdeu ao longo do tempo. Depois de uma longa batalha com o Corvo Sangrento, finalmente nós derrotamos ele e vamos finalmente conversar com a Alien. Você nunca ouve os mais velhos? Não importa.
Você salvou a minha vida. Parece que não sou mais apta para esta vida. Meus dias de glória ficaram no passado agora. Eu sei. Aqui. Para você. Isto também é trabalho de caçadores. Mas não traz um fardo que você talvez escolha carregar. A decisão é somente sua. Meus olhos estão pesados. Deixe-me descansar um pouco. Eu ficarei bem. Basta esperar. Algo interessante da própria Aline é que ela sempre trata o nosso caçador como se fosse uma criança, mas ao mesmo tempo ela sempre quer cuidar do nosso caçador. Algo que é estranho para a própria profissão dela. Ela geralmente deve botar os caçadores para descansar, eliminar caçadores que se perderam ao longo do tempo. Eu acredito que com o tempo ela perdeu meio que a esperança na própria caçada. E isso fez os questionamentos delas piorar com o tempo. E isso se reflete muito no nosso caçador. Ela não quer que o nosso caçador tenha um ciclo como os outros caçadores. Tanto que ela meio que se apegou ao nosso caçador ao longo dessa jornada. Eu acho isso muito interessante e é algo muito acrescentado na própria lore dela. Ela trata o nosso caçador como se fosse uma criança, mas ao mesmo tempo quer cuidar dele, impedindo que ele se tornasse um monstro, entre aspas. Sempre preso no ciclo do próprio Bloodborne, o ciclo da caçada. A Aline é só mais uma vítima desse ciclo infinito. Existem muitos questionamentos sobre o que mas a quest da Aline representa o melhor do Bloodborne, meio que o ciclo. Ela representa bem o ciclo desse universo, a tragédia. Eu acho essa daqui uma das melhores quests por causa disso, porque representa todo o universo no seu entorno. Representa a tragédia, a dor, a mágoa. E o quão não importa quanto forte você seja nesse universo, em algum momento a caçada te derrotará. A Aline era uma das mais poderosas de sua era, mas ao mesmo tempo foi derrotada. Não importa se você é um caçador fraco ou poderoso, em algum momento a caçada irá te derrotar. E esse será seu final trágico. Esse é meio que o final de Aline, um final de todos os caçadores. Esse daqui é o final do vídeo. Falou aí, rapaziada, nos vemos em qualquer outro próximo vídeo.